colocar a culpa dos seus sofrimentos, fracassos e angústias no diabo. Fala, meu povo, aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu quero te provar que tudo isso que você tem vivenciado, toda essa tortura, essa vida estagnada, paralisada, nem tudo é responsabilidade do inimigo, embora por muitas vezes você acredita que seja. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te convencer acerca da palavra de hoje. Mas sem enrolação, vamos direto ao tema. Mas Fabiola, se não é obra do inimigo, se não é obra de demônios, por que é que a minha vida está essa bagunça, está de cabeça para baixo e eu não consigo resolver esse problema? Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu de onde vem a origem de todos os fracassos, de tudo aquilo que a gente vivencia, que é do nosso próprio coração. Como assim eu não estou entendendo? Vou te fazer entender. Acalma seu coração, aquieta, meu povo. Lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21, diz da seguinte forma: pois é dentro do coração de todo homem que procedem os maus pensamentos, as imoralidades, os furtos, os homicídios, os adultérios. O que essa palavra quer nos dizer? Que tudo isso que tem acontecido na nossa humanidade, que acontece na nossa vida, por mais que Satanás ele provoque para que essas coisas aconteçam, esses desejos já existem dentro do coração do homem. A gente já anseia por isso há muito tempo. A palavra também nos fala que o homem ele é mau por natureza. E aí o que Satanás faz? Ele apenas chega para nos fortalecer no engano. Essa é a única função que Satanás tem, nos enganar o tempo todo, nos distrair da verdade. Por isso que a palavra também nos fala que a verdade nos libertará. Porque o Satanás, o inimigo, o diabo, ele chega apenas para ficar plantando enganos na nossa cabeça o tempo todo. Mas os desejos, eles já habitam no nosso coração muito antes de Satanás chegar e tomar posse. Uma grande prova disso está lá no livro de Gênesis também, quando diz da criação do mundo, Adão e Eva no paraíso, no momento em que a serpente chega e fala para Eva que se ela comer daquele fruto, que ela não vai morrer. Na verdade, naquele momento, o diabo chega na forma de serpente, mas ele não obriga Eva a comer do fruto. Ela come porque ela quer, porque ela é enganada. Isso só confirma mais uma vez que já existia um desejo no coração do homem, da mulher, de se aproximar ao Senhor, de conhecer tanto quanto Ele. E no momento que o inimigo chega e fala, olha, se você comer desse fruto aqui, você será tão conhecedor do bem e do mal quanto o próprio Deus. E foi por isso que Eva caiu, porque de alguma forma ela queria se aproximar do conhecimento do Criador. Eu vejo que muitas pessoas têm dado bastante autoridade para o inimigo, quando na verdade ele não tem toda essa força que as pessoas acreditam que tenha. E a maior prova que nós temos sobre isso, de que Deus está no controle de todas as coisas e não Satanás, está lá no livro de Jó, capítulo 1. Quando Satanás chega e fala para Deus, olha, o teu servo Jó, ele só é justo, íntegro como você fala, porque ele tem tudo. No momento em que você tirar as riquezas da família que ele tem, eu te garanto que ele não vai continuar esse filho bom que você acha que ele é. E o que Deus fala então para o Satanás? Pois seja feita a sua vontade, tira dele tudo o que você quiser, mas... presta atenção no mas não toque nele. Ou seja, o diabo até para poder atazanar, para poder tirar da vida de Jó, ele precisou pedir permissão, precisou pedir autorização para que ele chegasse lá e fizesse as bagunças dele. E foi assim que ele fez. Ele matou os filhos de Jó, tirou as riquezas de Jó, mas ainda assim Jó continuou íntegro, firme na fé. Então o que Satanás precisou fazer? Voltar até Deus
pedir autorização para fazer mais, ou seja, mostra nessa palavra que ele não tem autoridade por si só para agir sozinho. Se Jó tivesse ali questionado Deus, amaldiçoado Deus, aí sim, juntamente com o engano de Satanás, ele teria força, mas ele sozinho não tem autoridade nenhuma para atacar. E foi o que ele fez, voltou até o Senhor, pediu autorização para que ele pudesse ali colocar uma lepra em Jó. Mas ainda assim não foi o necessário para que aquele filho caísse. Nós precisamos entender que nós temos autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios, para curas serem libertas na nossa vida, mas nós precisamos entender que Satanás não tem toda essa força que nós achamos que ele tem. O problema é que ele age sobre nós com essa força de engano o tempo todo. Ele quer nos enganar, nos fazendo convencer de que nós podemos todas as coisas, mas nos mostra muitas vezes também que nós somos frágeis, e nessa a gente fica o tempo todo numa dualidade. Ora nos sentindo no controle de todas as coisas, ora nos sentindo frágeis demais. No momento em que a gente volta o nosso olhar única e exclusivamente para Deus, entregando o controle da nossa vida ao Senhor, tudo na nossa vida muda. O problema é que a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele não fica interferindo o tempo todo no processo. Ele coloca a caneta da vida nas nossas mãos. A gente ainda tem livre arbítrio para fazer as coisas conforme a gente acha melhor. E no momento do processo é que ele vai avaliando até onde a gente vai, de que forma nós vamos, e muitas vezes ele nos puxa para trás, nos faz recuar para que a gente não possa ir além daquilo que a gente possa suportar. A palavra também nos diz, o Senhor não permite que nós sejamos tentados além das nossas próprias forças de suportar. Então, ou seja, se eu estou caindo nos enganos, nas tentações do inimigo, é porque de alguma forma eu ainda consigo suportar tudo aquilo. Mas chega um momento em que o Senhor vai lá e fala, para! Assim como ele fez com Jó, aqui você não toca mais, até aqui eu te permito ir, mas daqui para frente você não pode mais agir. Então é hora de você voltar a assumir o controle e a responsabilização das coisas que têm acontecido na sua vida. Comece a observar quais são os desejos do seu coração. Por isso que nós precisamos matar a carne todos os dias, porque se a gente for olhar os desejos da nossa carne, isso nem sempre tem a ver com Satanás, isso nem sempre tem a ver com o diabo. Muitas vezes são desejos que estão plantados aqui dentro de nós, desejos de enriquecer, de estar acima das pessoas, de ficar famoso, desejo de ter coisas que nós nem precisamos, e aí o inimigo chega conhecendo as nossas intenções e começa a plantar os enganos, as coisas que nos fazem acreditar que aquilo ali vai nos trazer felicidade, e a gente acaba desviando do caminho da verdade, do caminho que nos aproxima do Senhor, do caminho que nos traz salvação. Eu espero que essa mensagem de hoje te ajude a ampliar sua consciência, que você comece a observar quais têm sido os desejos mais íntimos que você tem carregado dentro de si. Será que você tem sido guiado pela voz do Espírito Santo, ou você tem se deixado levar pela voz enganosa de Satanás, pela voz enganosa que vem do inimigo, e por isso a sua vida tem ficado estagnada, porque você deixou de ouvir a voz que salva, que é a voz do Espírito Santo?